Visão comercial eu tinha desde os 14 anos de idade. Quando todo mundo passou a precisar de título de eleitor, eu passei a vender suas capas. Foi o primeiro produto que comercializei. Isso só por 45 minutos, no horário de almoço dos guardas. Também me esforçava em expor a minha voz, o que me levou a ser convidado para trabalhar em uma rádio. Isso foi o começo da formação de um império comercial e das comunicações que hoje formam um grupo de 34 empresas. Foi mais de 70 anos de trabalho duro, determinação, dedicação, exploração do potencial e estratégia de aproveitamento da visão empreendedora e das oportunidades. Mas oi, eu sou o Silvio Santos. Apesar de ganhar o primeiro lugar em um teste na Rádio Guanabara, voltei a ser camelô, pois ganhava mais. Cruzava a Baía da Guanabara de balsa para ir trabalhar e notei o silêncio entre os passageiros. Montei um serviço de alto-falantes que transmitia músicas e nos intervalos fazia publicidade dos meus produtos. Eu decidi tentar a vida em São Paulo aos 20 anos, apresentando espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Formei-me em contabilidade, mas decidi pelo lado artístico. Consegui integrar a equipe de locução da Rádio Nacional de São Paulo. Foi então que, em 1958, aos 28 anos de idade, meu amigo radialista Manuel de Nóbrega me pediu ajuda para se desembaraçar de um problema com seu sistema de carnês chamado Baú da Felicidade. Logo notei uma grande oportunidade e resolvi assumir a empresa. Eu ainda não sabia, mas nascia ali o Grupo Silvio Santos. Com a expansão do negócio nos 10 anos à frente, foi necessário estabelecer mais de 10 empresas diferentes. Com a elevada inflação no fim da década de 60, reparei que o valor angariado pelos carnês seria superado pelo valor dos produtos entregues no final do ano. Foi fundada a Baú Financeira, início do que se tornaria mais de 20 anos depois o Banco Pan-Americano. Mas eu gostava mesmo era das comunicações. Em 1961, estreiei meu primeiro programa na televisão, o Vamos Brincar de Forca. É claro que mais tarde ele se tornaria o maior programa de auditórios do Brasil, o programa Silvio Santos. O sucesso trouxe ótimos resultados financeiros, o que possibilitou sorteio de carros, imóveis e eletrodomésticos. Passei a lutar ferrenhamente para obter meus próprios canais de televisão. Em 1975, consegui o Canal 11 do Rio de Janeiro. Em 1981, consegui o Canal 4 de São Paulo. Começava a nascer o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Daí, a rede se expandiu rapidamente. Parece uma trajetória de sucesso. E foi. Mas não sem as dores do caminho. O preço da fama e da fortuna é muito alto. A vida sai da normalidade. Em 2001, minha filha foi sequestrada na porta da própria casa. Depois de libertado o sequestrador, fugindo da polícia, invadiu a minha casa e fez toda a minha família de refém. Consegui convencê-lo a deixar livre a família e fiquei com ele por 7 horas sem saber o que seria de mim nos próximos minutos. Felizmente, tudo acabou bem. Em 1987, tinha levado um susto maior. Com problemas na voz, houve suspeita de câncer na garganta. O quase desespero me tomou conta. Cheguei a interromper um de meus programas e emocionar o público com depoimentos e lembranças da carreira. Aquilo soou como uma despedida. Parecia que o grande comunicador estava acabado. Não estava não, senhor mestre das comunicações. Ícone da televisão brasileira, o comunicador Silvio Santos não acabou naquele tempo e nem acabará nunca. Sua obra será imortalizada. E que obra gigantesca! O homem que foi de camelô a bilionário, de camelô a quase presidente da República, e provavelmente o teria sido, não fosse a sua candidatura impugnada. Certamente um dos homens mais populares do Brasil em todos os tempos. Estabeleceu o seu exemplo de coragem, determinação e, sobretudo, de uma qualidade que você precisa, por mais que a tenha, a capacidade de entender que não é a sorte que escolhe você, mas é você que escolhe a sorte. A sorte não é um poder mágico que recai sobre alguns. Antes, é o reconhecimento da oportunidade que se apresenta e a coragem da tomada de ação. É o que foi ensinado pelo homem que foi de camelô a bilionário. O mito Silvio Santos. Oi, mas... Se inscreve no canal do garoto. É bom ou não é?
Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Irmã Dulce ficou conhecida como o Anjo Bom da Bahia, né? Ela nasceu em Salvador, na Bahia, em 1914. Ela era religiosa, desde muito cedo ela manifestou seu amor pelos pobres e doentes. Então, quando ela tinha 13 anos, ela já começou a abrir a porta de casa para receber mendigos, doentes, pessoas necessitadas. E a casa dela, por isso, ficou conhecida como a Portaria de São Francisco. Ela entrou para o convento quando ela tinha 19 anos e ela, desde então, passou a se dedicar para os pobres. Ela criou uma obra social, um hospital, né, que começou muito pequeno e hoje é o maior hospital da Bahia, né? Ele faz mais de 3 milhões de procedimentos por ano. Tem uma história interessante sobre esse hospital que dizem que o maior hospital da Bahia começou num galinheiro, né? Porque acontece que ela gostava muito de trabalhar com os doentes, mas ela não tinha lugar para ficar com os doentes. Então, teve um determinado dia que ela tinha 70 doentes, estava cuidando de 70 doentes e não tinha onde colocar eles. Então, ela chegou para a superiora do convento e perguntou se podia usar o galinheiro do convento para abrigar os doentes. E a superiora falou, tudo bem. Então, ela abrigou ali os doentes. E a partir desse galinheiro, ela começou a desenvolver e foi ali que nasceu o hospital, que hoje se chama Obras Sociais Irmã Dulce, e que foi o grande legado social dela. Também minha tia mandava minha irmã e eu procurarmos moleques da rua, na rua onde nós morávamos, pelos becos e pela rua, procurando meninos para ensinar catecismo. Nós levávamos turma de 10, 12 para nossa casa, preparávamos para a primeira comunhão, depois que aquela turma estava pronta, nós preparávamos outra turma. E ela morreu já com fama de santidade, né? Ela realmente era muito querida por todo mundo e agora ela vai de fato ser canonizada pelo Papa Francisco. Então vai ser a primeira santa nascida no Brasil. A canonização da Irmã Dulce é uma festa para todo o povo brasileiro, um momento tão bonito, tão especial. O Papa Francisco valoriza a mulher brasileira através de Irmã Dulce. Muitos pensam, mas Irmã Dulce fez muitos milagres para ser santa, como é? Como é que aconteceu isso? Olha, Irmã Dulce não se reduz ao tema do milagre, ela não é santa só por causa de milagres que têm acontecido entre nós, nas comunidades, entre os seus devotos, mas principalmente porque foi uma mulher que amou os pobres e serviu, se colocou com generosidade e disponibilidade junto àqueles que se encontram sempre mais à margem da sociedade. Irmã Dulce é uma mulher de extrema sensibilidade, de extremo amor. Por isso, hoje, é levada aos altares para que possa, de fato, se tornar um grande modelo para todos nós, que precisamos também ampliar a nossa atuação solidária neste mundo. A Irmã Dulce morreu em 92. Ela, no final da vida, estava com a saúde muito fragilizada. Nos últimos 30 anos de vida, por causa de um enfisema pulmonar que ela tinha, ela viveu essas últimas 3 décadas da vida dela com 70% da respiração dela comprometida. Morreu no convento, morreu de causas naturais, em casa. 8 anos depois dela morrer, foi dado início ao processo de canonização. É um processo longo, foi no ano 2000. É preciso ter pelo menos 2 milagres comprovados pela Santa Sé. Então, um milagre para a beatificação, outro milagre para a canonização. O milagre da beatificação que foi comprovado foi um milagre que aconteceu em 2001,
com uma mulher que, depois que ela teve o segundo filho, ela teve uma hemorragia muito intensa. E aí ela teve um momento de oração para a irmã Dulce e foi curada. E foi uma cura inexplicável, que não foi explicada pelos médicos. E o segundo milagre foi um maestro baiano, que ele ficou cego por 14 anos por causa de um glaucoma. E ele não tinha, mas ele foi desenganado pelos médicos, a cegueira, né? Foi desenganado pelos médicos e ele voltou a enxergar. Também, rezando pela irmã Dulce, foi atribuído a ela. E tem várias histórias interessantes sobre a irmã Dulce, né? Ela, para desenvolver esse trabalho social dela, ela pedia muita contribuição das pessoas, porque ela não tinha, embora ela não fosse de uma família pobre, ela não tinha meios próprios para construir um hospital. Então ela pedia mesmo para todo mundo. E ela ficou conhecida como a freira pidona. Ela passava na rua lá onde ela morava e diz que os vizinhos falavam assim: fecha as portas que ela vem a freira pidona. E ela pedia não só para as pessoas comuns, mas também se aproximou de políticos, de pessoas poderosas da época, para conseguir ter esses recursos. Então ela se aproximou, por exemplo, do Antônio Carlos Magalhães, que era o governador da Bahia na época. Ela se aproximou também de alguns presidentes, né? O Sarney, por exemplo, que foi o primeiro presidente da redemocratização, ela se aproximou dele e ela enchia tanto assim a paciência dele que ele deu para ela o telefone do gabinete dele, que era um telefone que só os ministros e os militares tinham. E ela dizia que era o telefone vermelho, que se ela precisasse pedir, ela ia usar para pedir. Algumas pessoas até chamavam ela de Madre Teresa brasileira, em referência à Madre Teresa de Calcutá. E ela conheceu a Madre Teresa de Calcutá. Quando a Madre Teresa veio para o Brasil, ela visitou a Bahia para fundar uma obra de caridade e a irmã Dulce quis conhecer a Madre Teresa, que naquele ano ia receber o Prêmio Nobel da Paz. E ficou conhecida por essa virtude dela, da generosidade, do amor ao próximo. E é uma devoção que na Bahia é muito difundida. Na Bahia realmente ela é amada e é conhecida como o anjo bom da Bahia. E agora com a canonização ela passa a ser reconhecida mundialmente, né, pelo Vaticano. Então esse reconhecimento vai da Bahia para o mundo. A vida é uma surpresa. Aos 17 anos, ela foi expulsa da escola. Aos 25, sua mãe morreu de uma doença. Aos 26, teve um aborto espontâneo. Aos 27 anos, ela se casou. Seu marido abusou dela. Ainda assim, sua filha nasceu. Aos 28 anos, ela se divorciou e foi diagnosticada com depressão. Aos 29 anos, ela era uma mãe solteira, vivendo de assistência social. Aos 30 anos, ela queria cometer suicídio. Mas decidiu seguir sua paixão e fazer o que faz melhor do que qualquer um: escrever. Aos 31 anos, ela publicou seu primeiro livro. Aos 35 anos, ela lançou 4 livros e foi nomeada a autora do ano. Aos 42, ela vendeu 11 milhões de cópias de seu novo livro no dia da inauguração. Essa mulher é J.K. Rowling. Você se lembra que ela queria cometer suicídio aos 30? Harry Potter é agora uma marca global de 15 milhões de dólares. Nunca desista. Acredite em você. Se apaixone. Trabalhe duro. Nunca é tarde demais.
Seems like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's when my hair started falling out. I'm going to help you. My hair grew back, and so did my confidence. Maybe I could sell your product. I don't think sales is for you. Colored women will do anything to look like me, even if deep down they know they can't. I ain't gonna let you keep beating up on yourself, yeah? From now on, I'm doing my own hair, making my own hair grow up. Come on. Missy, I don't take orders no more. Lincoln freed me 40 years back. That's why I'm gonna pay you. And that's why you're my favorite daughter-in-law. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair leads to wonderful opportunities. Mama, you sure on to something. You can call me Queen. I want a whole line of products, which is why I want to open my own factory. There's such a thing as growing too fast. We live in a man's world. It's just not our place. I didn't come here to make sandwiches. I came here to do business. Oh, I know. What you gonna do now, Sarah? Don't let nobody steal your dream, Mama. We need a plan B. I'm not going back to laundry. Now, we done all made sacrifices. You gonna do what's best for this family. Hair is beauty. Hair is power. Damn, Sarah, how big you wanna be? Big. Carnegie, Ford, and Rockefeller put together. I'm a ruler, yeah, yeah. We gotta work harder. Be smarter. And dream big. I'm a ruler, yeah. A estreia oficial para o grande público aconteceu em 1954 no Teatro Colombo, em São Paulo. No programa, a difícil Partita em Si bemol maior de Bach. Na plateia estavam as famosas pianistas Guiomar Novaes e Madalena Tagliaferro, além do compositor Camargo Guarnieri. Na época, os jornais destacaram o talento do jovem pianista. O menino aprendia piano com facilidade surpreendente. Aos 16 anos, ele tocou para o compositor carioca Heitor Villa-Lobos na casa de Clias. Acabou um concerto e, finalmente, o Villa-Lobos, o José Clias falou de mim, que era um pianista e tal. Aí o Villa-Lobos combinou que no dia seguinte eu poderia tocar para ele. Aí o José Clias, o professor Clias, falou: você prepara então aquele trecho do concerto que você está tocando para tocar para o Villa-Lobos. E aí no dia seguinte ele foi almoçar na casa do Clias e eu peguei e toquei. E aí o Clias olhou para mim fazendo um sinal, como quem diz: você está tocando isso tudo em pianíssimo e está escrito forte. Aí o Villa-Lobos falou: deixa ele continuar. Aí ele falou: você, garoto, é muito atrevido, mas fica mais bonito realmente em pianíssimo essa passagem. Então essa história minha com ele, que escreveu a frase que norteia a minha vida. Não é um público inculto que vai julgar as artes, são as artes que mostram a cultura de um povo. Nos 5 anos seguintes,
João Carlos fez recitais em cidades do interior de São Paulo e Rio de Janeiro e se apresentou como solista da Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência de Camargo Guarnieri, e da Orquestra Sinfônica Brasileira, dirigida por Eleazar de Carvalho. Os concertos atraíam milhares de pessoas, impressionadas com a maturidade e sensibilidade do músico. O Eleazar admirava o João Carlos, ele chamava de João, era o apelido que ele não falava João. João, vem cá, João, faça isso. Eles conversavam aqui da minha casa, da nossa casa, para a casa do João Carlos, que dá para ver. O João Carlos mora no último andar. Agora tem um prédio na frente, mas assim mesmo dá para ver ainda. Eles conversavam por lanternas, um fazia sinal para o outro. Tinha uma admiração assim, engraçada. Se respeitavam, ali davam nunca saiu briga entre os dois, assim, musical, não. Em 1960, João Carlos ganhou o concurso Eldorado de piano, realizado pela Rádio Eldorado e patrocinado pelo jornal O Estado de São Paulo. Bom, daí a prova final era um concerto para piano e orquestra, mas a orquestra era tocada por um segundo piano. E aí que o João Carlos me procurou e falou, você não quer fazer para mim a orquestra aí no segundo piano? Eu falei, claro que faço, com o maior prazer. E ele ganhou esse concurso, né? Então foi uma participação muito interessante da qual eu não me esqueço.